O Brasil está classificado para a fase qualificatória da Copa Davis 2026. E o destaque da conquista dessa vaga é lógico: João Fonseca, o tenista de 19 anos, venceu seus 2 confrontos contra a Grécia, um deles contra o ex-top 3 do ranking mundial, Stefanos Tsitsipas. Esse é o destaque do podcast Quadra Principal dessa semana, que vai falar também muito sobre o SP Open, ou seja, é Brasil nas cabeças, hein? Só Brasil nessa edição. O Brasil venceu a Grécia por 3-1. João Fonseca marcou o primeiro ponto do nosso país na Copa Davis ao vencer Stefanos Sakellarides por 7-5 e 6-3. Um jogo com o primeiro set bem difícil. O grego estava sacando muito bem no primeiro set, mas a segunda parcial o João deslanchou, jogou um pouco melhor e tomou rumo para a vitória. Na sequência, Stefanos Tsitsipas passou o carro contra Thiago Wilde, não tomou conhecimento do tenista brasileiro, parciais de 6-2 e 6-1, levando a Grécia até o empate para decidir aí a vaga no quali da Copa Davis do ano que vem, e aí com o placar empatado, né, 1-1. No dia seguinte, Rafa Matos e Marcelo Melo derrotaram Petros Tsitsipas e Aristóteles Thanos. Não é o Thanos da Marvel. Se fosse, talvez não seria um placar tão absurdo assim, porque foi um duplo 6-2, bem tranquilo para os brasileiros. Então não teve estralar de dedos, foi um jogo bem tranquilo. Coube a João Fonseca vencer o jogaço de números 1 de cada país contra Stefanos Tsitsipas. Um jogo nervoso, o grego teve 5-4 e saque no terceiro set para vencer a partida, mas o João demonstrou todo o seu arsenal de golpes, frieza nas mãos e coração quente para virar o último set, vencer e garantir a classificação para o Brasil, placar final de 6-4, 3-6 e 7-5. Daniel, a gente sempre falou nesse podcast, né? Vamos ter paciência com o João. Não fiquem arrumando cobranças incabíveis. Respeitem o desenvolvimento de um jovem que tem tudo para ter aí 20 anos, quem sabe? 20 anos de carreira maravilhosos pela frente. Não é nesse ano, o primeiro ano dele na elite da ATP, que ele vai sair ganhando um Grand Slam. Isso é raríssimo. Isso é raríssimo. O normal é você levar ali 3, 4 anos. Tem gente que leva até mais para conseguir grandíssimos resultados, chegar em finais importantes. Então, tem que ter paciência, cara. Não é futebol, não é imediatismo, tem que ter paciência. A gente está falando da carreira de um atleta que tem só 19 anos, que vai jogar se estiver saudável, se não tiver nenhum problema físico, se sempre se cuidar, vai jogar até uns 40. Então tem que ter paciência. E Daniel, em relação ao Brasil na Copa Davis, temos um número 1, finalmente. Temos um jogador número 1. Depois de tantos anos, eu lembro aí de momentos que o Belucci carregou o Brasil várias vezes para vitórias em Copa Davis e agora a gente volta a ter um número 1 e esse cara é o João Fonseca. Salve, salve, Lucas, ouvintes espectadores do podcast Quadra Principal. Pois é, abrimos o número 1 e o número 1 já ou ainda, né, com 19 anos, né? Com 19 anos aí você vê como o cara é especial, né? João Fonseca carregou a vitória, carregou o Brasil. Não digo nas costas, porque a gente teve também a vitória da dupla, que foi extremamente importante, que eu costumo dizer que em Copa Davis o jogo de dupla é o divisor de águas, né? Ele decide a sorte do confronto. Porque se Marcelo Melo e o Rafa perdem, né, o jogo, a pressão ia toda para o João Fonseca, né? E fora de casa, com um ambiente hostil, né? Aquela coisa toda que a Copa Davis proporciona, que a gente acha bem legal. Mas realmente, João Fonseca, o grande destaque, um confronto difícil contra a Grécia, fora de casa, contra o Tsitsipas, que não vive um grande momento, não vive um grande momento, mas você falou, número 3 do mundo, tem 2 finais de Grand Slam já no currículo, né? E João Fonseca foi brilhante, né? Falando jogo a jogo, né? Primeiro jogo é aquela coisa, né? Copa Davis, a gente viu o ranking lá, o Sakellarides, né? Tá fora do top 200, mas eu costumo dizer que eu não levo muito em consideração o ranking. Não é porque
havia uma disparidade de ranking entre o João e o Sakellarides, que ia ser um jogo fácil. E não foi. Nem no primeiro, nem no segundo set. O primeiro set é extremamente difícil, como você falou, o Sakellarides sacou muito bem. João pecando em algumas evoluções também. O Sakellarides usando muito aquele saque bem aberto, né? Que a Naná usou, inclusive, no SP Open. Vou falar daqui a pouco sobre o SP Open. E o João estava pecando muito nas evoluções. Mas é aquilo, né? No primeiro set, pesou a maior qualidade técnica do brasileiro. Quando surgiu, teve algumas oportunidades, pressionou, estava sempre pressionando o Sakellarides, né? Enfrentou alguns breakpoints também contra, conseguiu sustentar o saque, e aí, no final do primeiro set, conseguiu a quebra necessária para fechar, né, em 1-0. E aí, no segundo set, já conseguiu uma quebra ali logo no começo. Sakellarides aparentemente demonstrava alguns problemas físicos, né? Pediu atendimento médico, o João já estava com a quebra à frente, já conseguiu administrar bem a vantagem. Só o último game ali para fechar, como sempre, sacar para fechar o jogo é sempre difícil, mas ele teve cabeça fria, né? Cabeça fria e coração quente, já diria nosso professor Abel Ferreira. Fez 1-0. Aí o segundo jogo, fase viu de os dois em uma fase ruim, só que os dois em fase ruim prevaleceu a melhor qualidade técnica do Tsitsipas, que venceu com tranquilidade. E aí, o jogo de duplas, que eu já imaginava, porque quando saiu a programação, os irmãos Tsitsipas iam jogar contra Rafa e Marcelo Melo. Mas, com o Tsitsipas jogando o Stefanos, jogando a quarta partida, não, eu imaginei que ele sairia da dupla, né? E aí entrou o nosso personagem da Marvel, Aristóteles Thanos, né? Que aí realmente aí o caminho foi mais facilitado para a dupla brasileira, entrosada, né? Que joga regularmente, junta no circuito da ATP, venceram com tranquilidade, e que deu tranquilidade para o João Fonseca. Porque o João jogou com o match point, entre aspas, né? Para fechar o confronto contra o Stefano Tsitsipas. E aí o Tsitsipas tinha toda a pressão de carregar, né, a sua equipe, a Grécia, jogando em casa e tendo a responsabilidade, a obrigação de vencer para ainda ter o quinto jogo, né? E aí, falando desse jogo em específico, primeiro set de João impecável, o João perdeu apenas 3 pontos com o seu saque, né, errando muito pouco, sempre pressionando o saque de Tsitsipas, e conseguiu uma quebra logo no começo, né? Logo no começo da partida, e aí administrou, fechou em 6-4. Aí no segundo set, o Tsitsipas fez alguns ajustes no seu jogo, começou a explorar muito bolas baixas, especialmente o slice, isso estava dificultando muito. Ele encontrou uma fórmula de jogar contra o João, né? Isso estava incomodando muito o brasileiro, começou a sacar melhor também, né? E aí isso aí forçou muito o brasileiro a cometer erros, conseguiu uma quebra, o João saiu um pouquinho ali do jogo, conseguiu uma quebra, fechou o segundo set, momento todo favorável de Tsitsipas, a torcida, né, embalando, né, conseguiu uma quebra ali no terceiro set, e aí tudo parecia que se encaminhava para uma vitória grega, para uma vitória de Tsitsipas, que empataria o confronto, e aí chegamos naquele momento de 5-4 e saque para o Tsitsipas. É o que a gente sempre fala aqui, todo mundo fala que acompanha. Sacar para o jogo é sempre difícil. E aí, no momento, aí o João ressurge das cinzas, né? O Tsitsipas cometeu umas duplas faltas também, o João pressionou o saque, cometeu muitos erros entre o segundo e o terceiro set, mas a partir do 4-5 ele parou de errar, o João. E aí o João jogou muito, explorando muito inteligente, explorando muito o erro de Tsitsipas, conseguiu a quebra, confirmou o saque em sequência, difícil também confirmar o saque, jogou um triplex na cabeça do grego, né? E conseguiu uma segunda quebra de forma espetacular. Eu acho que a gente pode, acho que no final do ano a gente pode até fazer um vídeo dos maiores jogos do João Fonseca esse ano, e a gente vai botar esse com certeza. Porque não foi tecnicamente uma grande partida do João, mas olha o contexto, Copa Davis, cara, você jogar Copa Davis é uma pressão gigantesca, né? Para você ser o número 1 do seu país, é uma pressão gigantesca. Então, o mais importante não é nem jogar bem, é ganhar. Isso o João fez com louvor. Teve muita maturidade, jogou como gente grande, cara, como jogador veterano, sabe? E ele tem só 19 anos. Então, todo o contexto, contra o Tsitsipas, que, como eu falei, hoje não vive um grande momento. Mas é o Tsitsipas, cara, número 3 do mundo. Daqui a pouco ele pode voltar a ter uma boa fase aí e voltar ao top 10. Duas finais de Grand Slam, uma delas na quadradura, que foi a superfície que foi jogada a partida. E o João teve, como diria outro, cojones para voltar para o jogo, conseguir duas quebras seguidas.
e fechar o confronto, né? E ainda tem um detalhe, quem estava assistindo o jogo, nada mais, nada menos que Novak Djokovic. Novak Djokovic Novo morador da Grécia agora. no hóspede grego, né? E além de Essa parte a gente deixa, quem sabe, para um episódio especial de geopolítica no tênis. Djokovic andou arrumando problemas lá na Sérvia. Pois é. E teve também a Maria Sakkari, que deve ter falado, deve ter conversado com o Tsitsipas, meu amigo, eu sei como é perder para o brasileiro, para atleta brasileiro. Eu sou PhD nisso, né? Mas de qualquer forma, cara, João, velho, que vitória, cara, que vitória. Eu particularmente, eu fazia tempo que eu não vibrava tanto com a vitória na Davis, cara. E assim, a Davis perdeu um pouco do seu brilho, já falamos sobre isso várias vezes. Mas essa vitória foi muito especial. Assim, não foi uma vitória de título, de nada, de vaga na final. Foi uma vaga só de manutenção na elite. Mas tudo é contexto, né? Esporte é contexto. Então, todo o contexto do jogo, fora de casa, cenário extremamente hostil, contra o grande adversário. E o João, cara, assim, primeira grande vitória dele, ele como protagonista mesmo, assim, sabe? E com 19 anos de idade. Então, como você falou, temos um número 1 e aí para muitos anos, né? E para você se manter na elite, né, da Copa Davis, você tem que ter um número 1 confiável. E a gente tem uma boa dupla, e a gente tem um número 1 confiável. Então, e esses foram as chaves aí para a gente passar, né, permanecer na elite, jogar os qualifiers em 2026. E antes de passar a bola para você, Lucas, os sul-americanos foram muito bem, né? Porque além do Brasil, a gente teve Equador, Chile, Peru, além da Argentina, que está na fase final, está no Final 8, então a gente vai ter nos qualifiers em 2026 5 sul-americanos. Quer dizer, metade da América do Sul vai estar representada na Copa Davis, na elite da Copa Davis, em 2026. Muito bom. E aí, no ano que vem, a gente vai disputar novamente a vaga para, quem sabe, chegar aí na fase final da Copa Davis, assim como a gente chegou no ano passado, né? Que a gente chegou ali a ter um grupo bem embolado, que quase a gente chegou a sonhar com a classificação por causa de um set que o Brasil não passou. Que o Brasil não passou para a parte eliminatória das finais. Então, enfim, com um tenista número 1 agora, tendo a possibilidade de um número 2 estar no momento mais sólido da carreira, olha, boas possibilidades para o futuro. Boas possibilidades para o futuro. Acho que dá para voltar a sonhar aos poucos. Mas... verdade. E assim, só comentando, você falou da questão de paciência, e, cara, é verdade, é um processo mesmo. E assim, o tênis masculino, a maturação é mais lenta que no tênis feminino. A gente vê, daqui a pouco a gente vai falar de pessoas de menos de 20 anos ganhando aí torneios WTA. O feminino, a precocidade, ela é mais comum, ela é mais rápida. Você já tem a Mirra Andreeva aí com 18, 19 anos no top 10. A gente já viu várias adolescentes ganhando Grand Slam. Aí pode fazer uma lista aqui. No masculino é mais difícil. Se a gente pegar, o João hoje é número 42 do mundo. O João hoje, ele já é, salvo engano, oitavo ou nono, não me recordo agora, oitavo ou nono tenista brasileiro melhor ranqueado na história do ranking da ATP. Então, ele já com 19 anos, ele já é número 42 do mundo. Se a gente pegar o Yannick Sinner, que hoje foi número 1 por um tempo, agora é número 2, o Yannick Sinner, com essa idade que o João tinha, estava com um ranking pior que o João. E olha como o Sinner se desenvolveu e chegou onde chegou. E a gente falou várias vezes, assim, o João ainda tem pontos do seu jogo a ser desenvolvido, não só tecnicamente, como a parte tática, a parte física também. E é normal, cara. É um cara de 19 anos. Isso é todo um processo. Ele vai oscilar mesmo. Ele vai ter momentos, vai ter partidas ruins, vai ter partidas muito boas. Mas, cara, uma vitória como essa que ele teve hoje mostra que o garoto é muito especial. E aí vai ter gente que vai comparar. Mas o Alcaraz... Gente, o Alcaraz já é um dos melhores da história, gente. Alcaraz é fenômeno. O Alcaraz é um absurdo. Não vai ter outro. Assim como não vai ter outro Djokovic, não vai ter outro Federer, não vai ter outro Nadal. Cara, essa é a exceção da exceção da exceção da exceção. Esqueçam isso, parem de comparar, deixem o João seguir o caminho dele em paz, trabalhando bem como está trabalhando, com uma equipe boa e completa do jeito que está. Deixa. É só o primeiro ano dele na elite, ele não tem que sair ganhando o Grand Slam agora. Se ganhasse, ia ser maravilhoso, a gente ia comemorar muito, mas não é a hora disso ainda. Então, vamos com calma.
Não, e assim, o primeiro ano de Grand Slam do João, que ele ainda não estava muito acostumado a jogar partidas de 5 sets, ele passou por todas as primeiras rodadas e venceram por 3-0. Entende? Exato. Então, assim, Contra grandes adversários. é claro que se a gente pensar, poderia ir mais longe, pô, aquele jogo contra o Sonego no Australia Open foi um 3-2 duro. Não podia, mas Roland Garros, né? Podia ser feito um jogo melhor que o Jack Trap? Podia. Cara, faz parte também, velho. Às vezes tem o jovem ele vai oscilar mesmo, ele vai ter momentos bons, momentos ruins, e essa maturidade só vem jogando. É claro que se fala muito também do calendário de João, né? O João podia jogar mais torneios. De fato, até concordo em parte nisso. Acho que ele podia aproveitar mais, mas também a gente tem que lembrar que o físico dele ainda não é um físico pronto. Então, você jogar ele aos leões, assim, jogando tudo quanto é torneio, né, é extremamente perigoso, né? O Arthur Fios mesmo, muito jovem, muito talentoso, jogava direto e o Fios arrebentou. Um exemplo, né? O Fios que é um jogador muito talentoso, né? Jogou na Shen também. Então, cara, é muito complicado também isso, é muito complexo isso. Então vamos aproveitar. Eu acho que o brasileiro ele não respeita, eu acho que ele não aproveita o processo, sabe? Ele é muito imediatista, ele quer muito assim, tudo rápido, sabe? Já quer ganhar Grand Slam. E a gente não aproveita essas pequenas vitórias. Para você chegar nas grandes conquistas, primeiro você tem que saborear as pequenas conquistas. E eu acho que o brasileiro não sabe saborear essas coisas. Pô, eu vibrei pra caramba domingo, cara. Vibrei pra caramba com a vitória. Ah, não foi um título, cara, mas isso Pô, essas pequenas conquistas vão pavimentando o caminho para lá na frente ele chegar nas grandes conquistas. E é isso. É isso aí. Papo muito bom aí sobre Copa Davis, Brasil e João Fonseca, e que venha mais, vai ser muito legal ver esse desenvolvimento aí pela frente. Vem coisas boas por aí para o Brasil na Copa Davis, viu, nos próximos anos. Bora falar agora de SP Open, galera. Luísa Stefani e Timea Babos ficaram com o título nas duplas após vitória na final contra Ingrid Martins e Laura Pigossi. Grande virada de Stefani e Babos, placar de 4-6, 6-3 e 10-4 no match tie-break. Uma final muito, muito, muito legal, muito importante para o tênis brasileiro, discursos emocionados na premiação. É muito bom ver o Brasil vencer em casa, né, Daniel? E diferente do Rio Open, não teve aquela demora para ter um título brasileiro. Logo na primeira edição a gente já pôde comemorar aí. O Rio Open demorou o quê? 10 anos para ganhar a primeira? Com Rafa Matos e o Nicolas Barrientos, né? Aí esse ano já ganharam com Rafa e o Melo. Demorou 10 anos para ganhar uma, né? Já o SP Open foi já na primeira tentativa, né? Com Luiz Stefani e Timea Babos, que aproveitaram o fato de serem as principais cabeças de chave, serem as favoritas, confirmaram o favoritismo, né? Ao contrário de Simples, que infelizmente o favoritismo principal não foi confirmado, nas duplas, né? Que é onde o Brasil vence de fato, né? Vence mais, inclusive. O Stefan e Timea Babos tiveram 3 vitórias tranquilas, né? Nas primeiras 3 rodadas. E aí fizeram que uma final 75% brasileira, já que do outro lado tivemos Ingrid Martins e Laura Pigossi. Então a dá o Timea CPF para Babos, dá o CPF para Babos. E o cartão do SUS, né, também. Sim. Eu acho que assim, vendo as partidas, eu achei que a Luísa, muito motivada também por atuar em casa, né? Gente, família, amigos, meio que carregou a Babos. A Babos, assim, tecnicamente falando, não jogou tão bem o torneio. Então, foi um grande destaque, foi realmente a Luísa, digamos assim. Foi a MVP do torneio, né? Acho que de todas as tenistas brasileiras, seja em simples ou duplas, a Luísa era a mais inflamada, a Luísa era a mais animada de todas. Sim. Jogou muito bem. Ela estava muito motivada, você via no olhar dela, né? Com a vontade de vencer e tal. Mas foi uma final muito divertida. Os jogos entre brasileiras nas SP Opens, seis duplas, foram muito divertidos, né? Final decidida no match tie-break, né? Laura e Ingrid ganham o primeiro set 6-4. As Babos e Luísa 6-3 no terceiro set. Aí no match tie-break, né? Segundo set, né? Que
Luiz e Babos ganharam 6-3, e aí no terceiro set, que foi o match tie-break, na verdade, prevaleceu a maior qualidade técnica da dupla, né? Mais entrosada também, né? Então, um título merecido, 12º título da carreira do Luiz, o terceiro esse ano da dupla, né? Ganharam 500 shillings e Estrasburgo, além dos 250 de São Paulo. Foi um resultado assim que não mudou em relação ao ranking da Luísa, não mudou, ela permanece na 23ª posição. Porém, essa vitória, essa campanha, esse título foi muito importante para a corrida para o WTA Finals. Que agora a Luísa e Babos, elas estão em oitavo, elas permanecem em oitavo lugar na corrida, com 3.208 pontos, mas elas abriram 517 pontos de vantagem para Alexandra Panova e Ranil Guo, que são a nona dupla da corrida. Então, olha a importância, né, desse título, já abriu uma frente. Então, os 3 torneios para fechar a temporada da Luísa e da Babos são os WTA 1000 na China, né? 2 WTA 1000 na China e o WTA 500 de Tóquio, né, no Japão. Eu acredito que essa dupla que persegue a Luísa e a Babos na corrida também deve jogar esses torneios, então esses torneios vão definir, né, as últimas vagas. Então, a importância desse título, né? E já classificadas, né, tem 3 duplas classificadas para o WTA Finals. Caterina Siniakova e Taylor Townsend, as italianas Sarihani e Yasmin Paulini, e a Gabi Dabrowski e Erin Hoodsmith, né? Então, são 3 duplas classificadas. Você vê que a Luísa nunca participou de um WTA Finals, né, Lucas? Curioso isso, né? É a nossa melhor duplista. A Bia já participou, mas a Luísa ainda não teve essa oportunidade. Lembrando que ano passado ela foi com uma alternate, né? Com um segundo alternate, dificilmente ia jogar, não jogou, foi lá, pegou seu prize moneyzinho, bonito, voltou para casa, mas agora ela tem tudo para jogar, né? Tá em quadra e jogar. Mas também resultado muito importante para Ingrid Martins e principalmente para Laura Pigossi. Né? Elas ganharam bem da dupla Biadad e Ana Candiotto 2-0, aí tiveram o WO ali da Dian e da Rodrigues, e aí na semifinal elas ganharam da cabeça-chave número 2, né? A Apatow e a Haverla com 10-6 no match tie-break, né? Então, e a Ingrid sobe 4 posições, número 65, vem recuperando terreno, né? A Ingrid já foi top 50, mas foi muito especial para a Laurinha, porque ela entrou pela primeira vez no top 100 das duplas. Ela já estava ali pertinho, né, de bater top 100, foi vice em Bogotá no início do ano e agora chega em sua segunda WTA, né, segunda final de WTA nas duplas, e agora é número 93 do mundo, né? Então já agora a gente tem 4 brasileiras entre as 100 melhores no ranking mundial de duplas. E mais uma marca conquistada para a Laura, né? Medalhista olímpica, medalhista campeã pan-americana de simples e duplas, top 100 de simples e agora top 100 de duplas. É espetacular. Não, eu acho assim, eu acho que ela joga muito bem dupla. Ela também joga muito motivada. Eu acho que a partir do momento que ela vai subindo no ranking de duplas, vão se abrindo as possibilidades de ela jogar outros WTA de elite, porque como ela joga ainda simples e tem um ranking ali mais abaixo, fica difícil conciliar calendário. Mas, por exemplo, um Grand Slam, um Australian Open, ela já pode, com esse ranking aí, já pode sonhar em jogar uma chave principal de Grand Slam. O ranking ainda é abaixo e tal, mas ela ganhando mais algumas posições, ela pode sonhar em jogar um Grand Slam nas duplas. E aí é uma possibilidade mais para Simone, de mais cancha no circuito, mais experiência, apesar de já ter seus 30 aninhos, de 30 a 31 anos. Mas esse crescimento das duplas para ela é muito importante. Eu acho que ela pode investir mais nisso. Ela tá dando um retorno. Na chave de simples do SP Open, 4 brasileiras passaram para a segunda rodada do torneio. Bia Haddad, Laura Pigossi, Ana Candiotto e Naná Silva. Luísa Fulana, Vitória Barros e Carol Meligeni caíram logo na primeira rodada. No caso da Carol, houve um duelo brasileiro contra a Naná, com grande vitória da brasileirinha de 15 anos. Naná virou o jogo para cima da Carol, placar de 6-7, 6-2 e 6-0, um pneuzaço no último set. Primeira tenista nascida na década de 2010 a vencer uma partida de elite na WTA. Foi um bom primeiro set da Carol. Ela está se restabelecendo agora, né? Passou meses muito complicados, com muitas questões familiares. Então, é bom ver a Carol de volta e é bom que haja paciência. É bom que as pessoas tenham paciência também, não saiam criticando à toa, enfim. Vamos respeitar esse momento de retorno da Carol, mas grandíssima vitória da Naná nessa partida.
Na segunda rodada, tivemos outro duelo brasileiro, onde Bia Haddad Maia venceu Laura Pigossi por 6-1 e 6-4, com um segundo set bem interessante, bem divertido, bem legal. A Bia se enrolou, a Laura voltou para o jogo muito bem. A gente sempre fala, né? Falta talvez uma quantidade maior de ferramentas para a Laura, mas entrega e tentar não ter vergonha de suas limitações e tentar até o final, a Laura sempre vai fazer. E mais uma vez ela fez. E o que foi um primeiro set ruim virou um segundo set maravilhoso, porque a Laura conseguiu colocar tudo que ela tinha em quadra e aí acabou saindo derrotada pela Bia, mas foi um jogo bem legal, bem divertido. A Ana Candiotto perdeu para Pana Udvarde, sempre ela, duplo 6-3, enquanto a Naná perdeu para cabeça de chave 2 do torneio, Solana Sierra, por 6-0 e 6-4. Um primeiro set ruim, né? Um primeiro set nervoso, um primeiro set... Não era mais a diversão de ter uma brasileira do outro lado. Já era uma... Pô, se eu ganhar, eu tô nas quartas. Meu Deus, eu vou para as quartas de um WTA? Será? Então, tem uma carga emocional bem maior, ainda mais jogando contra uma adversária da Argentina. E aí, no segundo set, a Naná jogou melhor, mas ainda assim não deu para evitar a derrota. Mesmo assim, grandíssimo torneio da Naná, que venha mais, que tenha mais oportunidades, tanto ela como a Vitória Barros de jogar torneios, se não de WTA de elite, mas de WTA ali 125, que ajudam a formar, a trazer experiência, vai ser muito bom. Já estão confirmadas, né, Daniel, para alguns torneios 125 aqui no Brasil. E aí, passando para as quartas de final, o Brasil teve só a Bia em quadra. E aí a mexicana Renata Zarazúa resolveu acabar com a nossa graça, impediu qualquer possibilidade de título brasileiro em simples. Afinal, ela derrotou a Bia por 7-6 e 6-3. Um segundo set esquisito, um segundo set bem abaixo da Bia nessa parcial derradeira. Daniel, grande destaque para as vitórias de Naná Silva e da Ana Candiotto, na minha opinião, né, na primeira rodada. Uma leve decepção com a Bia caindo nas quartas. Ela teve bons jogos. O problema é que na hora que ela enfrentou uma adversária de maior calibre, e eu nem acho que era de tão maior calibre assim, eu acho, de novo, a Bia tem talento para ser top 10. E não acho que a Renata Zarazúa, apesar de ser uma boa jogadora, uma boa tenista, teve uma grande vitória no US Open contra a Madison Keys, que ganhou Grand Slam esse ano. Ainda assim, eu não acho que era um jogo para a Bia perder, mas infelizmente aconteceu. Renata Zarazúa jogou muito bem e a Bia teve grandes oportunidades no primeiro set, oportunidades desperdiçadas, e o segundo set não deu. Foi total Zarazúa e a Bia não viu a cor da bola. A Renata Zarazúa que venceu a Luísa Fulana na primeira rodada, né? Foi a outra brasileira que jogou na primeira rodada, 6-2, 6-1. Mas assim, botando tudo no liquidificador, foi um saldo extremamente positivo para as brasileiras. Foi até assim, tivemos a decepção com a Bia, que a gente esperava, ela era a principal cabeça de chave, estava em casa, estava, né, família e amigos assistindo, o torneio foi feito para ela ganhar, né? Apesar de ter outros grandes nomes que também não chegaram na final, mas o torneio foi feito para ela ganhar, vamos combinar. E ela não aproveitou a oportunidade, mas antes de falar da Bia... Igual, relacionando, é igual um torneio na Tunísia para um torneio na Estônia para Anett Kontaveit, na época que teve. Anett Kontaveit já aposentou, mas enfim, quando teve, era um torneio para ela ganhar. Então é mais ou menos assim. A WTA acaba aproveitando a oportunidade de levar torneios para essas tenistas que conseguiram uma boa ascensão no ranking e infelizmente não deu para a Bia. Pois é. Mas, assim, as nossas novinhas, né? As nossas novinhas brilharam, né? Tudo bem, a Vitória Barros não ganhou o jogo, mas, pô, fez um jogo bem competitivo contra o Whitney Oswego, né? Número 136 do mundo.
6-3, 6-4, chegou até quebra cima ali no segundo set, flertou com a vitória no segundo set, mas acho que ela também acabou sentindo um pouco físico ali no final, né? Acho que talvez se fosse pro terceiro set, eu acho que seria bem difícil para ela vencer, mas competiu, jogou de igual para igual. Uma americana já joga bem na quadradura, já está aí perto do top 100, né? Mas eu acho que a Vitória aproveitou o momento. Eu acho que esse foi o grande destaque, né? Assim, ela aproveitou o momento, poderia ganhar a favoritismo todo da americana. Então, acho que ela conseguiu competir. Acho que a nossa preocupação era as nossas pirralhas não competirem, mas acho que elas foram mais além, especialmente a Naná, que a Naná, e aí foi o que a gente estava falando internamente, né? A Naná deu sorte que a estreia dela foi contra uma brasileira, né? E sem ser a Bia, né? Então, uma brasileira sem ser a Bia deu o jogo, porque na quadradura a Carol joga melhor no saibro, então ajudou, né? A Carol vence o primeiro set no tie-break, acho que pesou um pouco a experiência da Carol, mas a partir do segundo set, quando a Naná pegou o jeito de jogar da Carol, foi um atropelo. 6-2, E tava 6-0. sacando muito, né? Tava sacando muito a Naná. Saque mais rápido do torneio, 195 km por hora. Né? E tem aquele saque bem aberto, que é muito eficiente aquele saque, viu? Aí ganhou seu primeiro jogo de WTA, pô, já aos 15 anos, pô, feito maravilhoso. Aí no segundo set pegou uma top 100, aí o buraco é mais embaixo, né? Uma top 100. Primeiro set ela estava muito tensa, né? Você viu? O 6-0 que ela tomou foi muito mais por tensão. Ela não conseguiu jogar, ela não conseguiu sacar. Muito pela tensão. No segundo set ela soltou, quebrou o gelo, competiu, 6-4, tudo certo, entendeu? Valeu muito a experiência dessas duas. E, de fato, a Vitória Barros já recebeu convite para os dois WTA 125 que vão correr em outubro, né? Em Floripa e no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é antes, salvo engano. E, além disso, no final do mês, a Vitória Barros vai jogar um ITF W15 na Croácia, na virada do mês de setembro e mês de outubro. E a Naná já recebeu o convite oficialmente, né? Para o WTA 125 de Floripa. Vamos ver se ela recebe para o Rio também, né? Vai ser legal. Mas a Naná entrou, né? No top 800 do ranking mundial, número 787 do ranking. Então, olha essa vitória primeira vitória da WTA já proporcionou ela esse saltão aí no ranking mundial. E a Ana Candiotto, né? Ana Candiotto que venceu a Valéria Strakova 6-3, 5-7, 6-0. No segundo set já chegou a ter 2 quebras de vantagem para a ucraniana. A ucraniana conseguiu virar, e aí você imagina, pensou, pô, ela vai sentir terceiro set? Nada disso, voltou, virada no Jiraiya, meteu 6-0, e o engraçado, o curioso, é que ela estava 0-3 no head-to-head contra a Strakova. Então, 3 jogos, 3 derrotas, e aí venceu a primeira justamente aqui no Brasil. Ela estava devolvendo muito, Ana Candiotto. As devoluções dela, tanto na dupla, no jogo contra a Ingrid e a Laura, que ela fez parceria com a Bia, e nesse jogo ela estava devolvendo demais. Foi muito legal de ver a Ana Candiotto. Aí, né? Parece que é karma, né? A Pano de Vaz jogou mais cedo e ganhou. Aí só falta a Candiotto ganhar para cruzar com a Pano de Vaz. Não deu outra. A Ana Candiotto ganhou. Aí teve esse jogo com a Pano de Vaz. O de Vaz venceu por duplo 6-3. Mas, de qualquer maneira, a campanha da Candiotto já colocou ela pela primeira vez no top 500 do ranking mundial, com o número 460 do mundo, né? A Laurinha venceu o jogo com a Elizabeth Mandel, com um jogo que elas já se enfrentaram 4 vezes. Tinham se enfrentado 4 vezes. 2 vitórias para cada lado. Vira um jogo bem ao estilo Laura Pigossi de ser. Bem ao estilo Laura Pigossi de ser. Virou um jogo duríssimo contra a Mandel. Aí, em segundo jogo, teve a Bia, né? O 6-1, 6-4. Mas ela vem recuperando terreno. A Laurinha tinha saído do top 200, né? Algumas semanas. Ganhou uma partida com a Liussô, pegou uma partida no 120 Guarara, ganhou uma partida no WTA 250 de São Paulo, já voltou ao top 200 como número 180 do mundo. Mas, de fato, a decepção foi a Bia. Porque os 2 primeiros jogos não testaram, né, o tênis da Bia. Mirana Tona, duplo 6-1, e Laura pegou 6-1 e 6-4. Quando ela pegou a primeira adversária de elite mesmo, que é uma top 100, Renata Zarazua, perdeu. Né? E perdeu bem ao estilo Biadade. O Borussia Dortmund entrega resultados, jogos ganhos, bem ao estilo Borussia Dortmund. E a Biadade, né, perde jogos bem. Várias vezes a gente vê ela perder jogos assim. Que é uma pena, porque torneio em casa,
uma chave extremamente acessível. Falaram muito que a chave do SPO tá fraca, tá fraca, tá fraca. Eu não sei se a Bia vai ter uma chave tão suculenta como essa nos próximos anos. Né? Então, perdeu uma grande oportunidade. E também perdeu a oportunidade de já pagar, entre aspas, metade dos pontos que ela vai defender essa semana da WTA 500 de Seul. Né? Lembrando que ela foi campeã no ano passado, defende 500 pontos. Então, se ela conquista 250, ganhasse torneio, ela já pagava metade desses pontos. Então, não teria uma queda brusca no ranking, né? Então, né, é uma pena, não aproveitou a oportunidade. Mas é isso aí, tênis é isso mesmo. A Renata Zarazua se aproveitou muito bem né, jogou muito nos erros da Bia, como todas as tenistas do circuito exploram os erros da Bia e venceu o jogo com extrema justiça, não tem o que dizer. 7-6, 6-3, né? Não, é isso, paciência. Mas, Daniel, sabe o que eu acho que é o maior problema? Eu não sei as outras pessoas, eu vou falar sobre as minhas expectativas. Eu sempre falei aqui no podcast que a gente trazia críticas específicas em relação à Bia, porque a gente sempre esperou muito dela. Uhum. Ela sempre entregou o potencial. A gente conhece o potencial da Bia. Então, só que em alguns momentos o potencial estava muito longe do que ela estava entregando. E aí vinha uma crítica ou outra específica em relação a um jeito de sacar, em relação a alguma decisão em quadra, enfim. Eu considero uma pequena decepção a Bia não ter chegado nem na semifinal do SP Open, por exemplo, porque eu já não esperava muito. E aí é o problema. É aí que mora o problema. Porque se a gente deixa de esperar muito, é porque já faz algum tempo que o atleta em questão, a tenista, já não vem numa boa fase. Então, se a pessoa não vem numa boa fase, isso em qualquer esporte, gente. Se não vem em boa fase, você vai esperar menos. E aí eu acho que é um sinal, assim, de alerta. Uma questão que talvez para a próxima temporada tenha que ser revista. Mais uma vez a gente teve a Bia reafirmando o poder de sua equipe, a importância de sua equipe. Confio no meu grupo, como diria Renato Gaúcho. Confio no meu grupo. Acho que nem vale mais a pena bater a tecla nesse assunto. A gente já falou aqui inúmeras vezes que pelo menos acrescentar a gente seria importante. E, cara, o que nos resta é torcer, porque também ficar vindo aqui não é a nossa intenção. Nós estamos aqui como jornalistas profissionais e fãs do esporte, fãs do tênis. Não interessa para a gente vir aqui e separar 20 minutos de uma edição para ficar batendo na Bia. A gente não vai ganhar absolutamente nada disso, a gente vai prejudicar talvez o mental do atleta. Não é essa a nossa intenção. Então, é aquilo. O que tiver de pontual para criticar, a gente vai fazer rapidinho. Quando tiver que elogiar, como a gente sempre elogiou a Bia, a gente vai fazer também. Mas em relação à equipe, para mim não dá mais. É um tema que eu nem tenho interesse mais em falar, Daniel. Agora é orar, irmão. Já diria outro. Mas assim, ela não quer, cara. O que passa é que ela não quer mudar. Ela vai ficar abraçada com a equipe dela e é isso aí, tá tudo certo. Então, eles, né, já que é essa equipe, eles que vão juntos, né? Procurem um outro caminho, um novo caminho, ou se reencontrem o caminho, né? Mas é isso. Assim, eu nem coloquei na minha aposta, eu nem coloquei a Bia como campeã, né? Se a gente fizesse aquela análise de achados que a gente acabou não fazendo dessa vez, eu nem colocaria ela como campeã, mas eu imaginaria que ela passaria das quartas de final, pelo menos. Né? Então, sim, foi uma decepção e todo mundo... Cara, o torneio existe por causa dela. Com todo respeito, não é por causa da Laura Pigossi, que eu amo. Não é por causa da Carol Belgeni, que é maravilhosa, assim. É uma pessoa super legal nas redes sociais e tal. Não é por causa das novinhas. O torneio existe, passou a existir, por clamor da gente também, que a gente pediu tanto, outras pessoas que militam no tênis pediram tanto, foi por causa dela. Então, foi frustrante, foi decepcionante, sim. Não tem que ter tabu para dizer isso, não tem que ter cerimônia para dizer. Foi decepcionante. Ela decepcionou de novo. E tênis é consistência. Não adianta você jogar bem contra a Sakura, contra a Golubic,
como foi no US Open, fez suas duas melhores partidas no ano, e na semana seguinte voltar a jogar o tênis que ela jogou a temporada inteira. Tênis é consistência, por isso que hoje ela tá, se ela não for bem em Seul, ela corre o sério risco de sair do top 40 no ranking mundial. Então, ela enfrentou a primeira adversária de qualidade, assim, que ela enfrentou, que podia bater de frente. Renata Zarazua, como você falou, ganhou da Madison Keys, então não é adversária boba. Ela explorou as deficiências da Bia e ganhou o jogo contra o X. Então é isso. Vamos ver agora, tem a gira asiática aí, né? E depois a Billie Jean Cup, né? Para encerrar a temporada. Vamos ver se ela encerra a temporada bem. Foi bem na gira da Ásia no passado. Vamos ver se vai bem na gira da Ásia esse ano. Só não sei se as torcer. E é isso. Só não resta torcer. 100 brasileiras nas fases decisivas em simples, a final do SP Open foi entre Sara Hakotomanga, da França. Eu acertei o nome dela. Eu fui pelo caminho mais simples, né? Mas eu acertei o nome dela. Contra Janice Jen, da Indonésia. Duas tenistas pra gente ficar de olho nos próximos anos, hein, galera? No vídeo especial sobre os torneios WTA no Brasil, a gente falou, o Brasil é um celeiro, não só para as tenistas brasileiras, como para as outras tenistas de outros países. Grandes tenistas surgem aqui. E pode ser que essas duas tenistas avancem bastante no ranking mundial nos próximos anos. Olho nelas, hein? A Jen, por exemplo, tem uma caixa de ferramentas maravilhosa, cheíssima. Fez um belíssimo torneio. A Hakotomanga também teve uma semana dos sonhos e na final, título ao vencer a tenista da Indonésia por 6-3, 6-4. Hakotomanga, francesa, nascida em Madagascar. Bem interessante isso. Grande título, hein, Daniel? Grande título da Hakotomanga. Rapaz. Chetso Sara Hakotomanga Rajaona. Repita esse nome para os seus amigos. É isso aí. Mas ela realmente maravilhosa. As duas tenistas novinhas, que a Hakotomanga tem 19 anos de idade. Uma campanha que ela perdeu apenas um set, que foi lá na primeira rodada para a Ana Sofia Sanches, mexicana. Ganhou também de outra mexicana, a Vitória Rodrigues. Eliminou a Pano de Vaz, para nossa alegria. Eliminou a Renata Zarazua na semifinal e a Janice Tien na final, todas por 2-7-0. E passando a ficha da Hakotomanga, antes de chegar ao SP Open, ela tinha tido 3 vice-campeonatos em torneios ITF, W100 em Biarritz, na França, e W50 de Bujumbura, no Burundi, e W50 de Mâcon, também na França. E ela já tinha jogado, a primeira vez que ela jogou uma chave principal de torneio de elite da WTA foi em Rouen, na França, que ela furou o quali e chegou até as quartas de final. Então, ela já fez uma boa campanha da WTA ali, né? Entre 2022 e 2024, ela tinha conquistado 5 títulos de ITF, né? Ela começou a jogar tênis aos 6 anos de idade e seus ídolos de infância são ninguém mais nem menos que Rafael Nadal e Serena Williams. Então, olha o legado que esses dois tenistas dão para as novas gerações, não é mesmo? Então é isso, ela deu um saltão aí de 214 para 131 do mundo. A Hakotomanga, ela tem um tênis assim de extremo talento, mudança de direção. Ela também tem um arsenal de golpes, boa com a direita, boa com a esquerda, ela abre bem a quadra. E teve 2 pontos lindos de lobby, um no final do primeiro set e o match point, né? Que ela encerra com o lobby lindo. Então, 19 anos, olho nela, né? E a Janice Tien também, da Indonésia, 23 anos. Também, ela não tinha perdido 7 até a final, né? Ela venceu todos os jogos por 2-7-0 até a final. Leolia Diandian, cabeça 7, aí ganhou da Martina Okalova, eliminou a Alexia Eala, que muita gente, inclusive, apostou como campeã. Ela vence a Eala e jogando muito tênis, e vence na semifinal a Francesca Jones, né? Ela joga dupla também, ela caiu na semifinal para a dupla da Luísa e a Babas, né? Chegou na semifinal de duplas. Um tênis também extremamente habilidosa a Indonésia, e joga muito dupla, né? Então ela voleia muito bem também, né? E ela é produto do tênis universitário americano, né? Que ela jogou pela Universidade de Oregon e pela Pepperdine University,
ela é graduada em Sociologia. Então, temos uma socióloga aí no circuito da WTA. E ela tinha conquistado, entre 2024 e 2025, 13 títulos de ITF. E, vocês vão lembrar, ela jogou seu primeiro Grand Slam no US Open, furando o quali, se tornando a primeira jogadora da Indonésia a jogar um Major desde Angelique Widjaja, no US Open 2004. E ela ganha na primeira rodada da Verônica Kudermetova. Então, ela já eliminou Kudermetova, todo mundo conhece Kudermetova, se tornando a primeira jogadora do país a ganhar uma partida de chave principal de Slam desde a Widjaja em Wimbledon 2013. Ela caiu na segunda rodada para Emma Raducanu. E este SP Open, Lucas, foi o primeiro WTA dela, de elite. E, pô, já primeiro WTA de elite já chega na final, velho. Então, incrível, né? Primeira jogadora do país finalista de um torneio WTA desde o Widjaja em 2002. E subiu de 130 para 103 do mundo. Se ela fosse campeã, ela entraria no top 100. Mas é questão de tempo, viu, Lucas, para as duas jogadoras, tanto a Raquel Tomanga, que tem 19 anos, quanto a Tim, tem 23 anos, e você vê, ela tem 23 anos, mas ela teve a carreira do tênis universitário que abreviou um pouco esse desenvolvimento, essa entrada, essa ascensão dela no circuito da WTA, né? Então, agora ela está crescendo no circuito e evoluindo. E falei de adolescência, eu falei, né, que a precocidade na WTA é mais rápido. A gente teve um adolescente ganhando outro WTA em Guadalajara, Iva Jovic, 17 anos, que ganhou da Emiliana Arango na final em Guadalajara, ganhou seu primeiro WTA. Então a gente teve essa semana uma tenista de 19 anos ganhando SP Open, uma tenista de 17 anos ganhando WTA em Guadalajara. E para a gente encerrar, Daniel, vamos fazer aqui um balanço do SP Open. O público me pareceu muito bem conectado com as jogadoras, com o torneio. A estrutura teve seus pontos positivos. Para uma primeira vez, parece que fica uma sensação muito boa, né? Acho que há muito o que melhorar, lógico, sempre tem o que melhorar. Talvez ali uma questão de início de sessão, por exemplo. Mas eu acho que o principal, há duas coisas principais aí que precisam melhorar para uma possível próxima edição em 2026. A primeira foi uma grande polêmica do torneio, que foi a quantidade de erros e de discussões por causa das marcações duvidosas dos juízes de linha. Esse torneio precisa ter marcação eletrônica. Precisa ter desafio. Não dá para ficar 100% dependente da marcação dos juízes de linha e ser toda hora ter uma polêmica, toda hora ter que parar o jogo, a discussão do atleta com o juiz, a bola foi dentro, a bola foi fora, bateu na linha, não bateu. Pô, é ruim para o público, é ruim para a experiência, até mesmo na televisão, e é péssimo para o tenista, para as tenistas, né? Talvez fique uma sensação nas tenistas de será que volto? Vou me estressar nesse torneio? Então eu acho que precisa urgentemente trazer para uma possível próxima edição marcação eletrônica, desafio, porque senão vai ser o caos. E outra questão, Daniel, que para mim foi muito esquisita e que precisa ser também urgentemente melhorada, e que é um problema em qualquer evento, seja de cultura, seja de esporte, mas que precise de um ingresso neste país, que é em relação aos cambistas. A gente teve relatos aí de atuação dos cambistas na porta do torneio. Isso é muito grave, gente. Isso é muito grave. Quanto à questão da marcação eletrônica, concordo. E muitas das reclamações das tenistas, as tenistas tinham razão. Muitas marcações erradas mesmo do juiz de linha. Né? Então, não sei se para essa primeira edição não quiseram colocar, estudaram colocar, né, questão de custo, não colocaram para esse primeiro ano, mas para o segundo ano urge. Até para o desenvolvimento, para o crescimento do torneio, que tenha, na pior das hipóteses, o desafio, que possa ter o juiz de linha, mas que tenha a possibilidade da tenista pedir o desafio. Acho que isso já ajudaria muito, né? Sobre a questão dos ingressos, foi uma polêmica a semana inteira, né? Só a questão dos cambistas, a gente tinha notícia de que os ingressos estavam esgotados, mas você via
muitas vezes as arquibancadas vazias. Então a conta não fecha, né? Então aí é muito complexo, porque o Rio Open viveu isso nos primeiros anos, né? Essa questão de ingressos cedidos a patrocinadores que repassam para pessoas que às vezes nem curtem tanto tênis, que acabam revendendo seus ingressos para cambistas ou para pessoas. É muito complicado. E muitas vezes também, às vezes a pessoa estava lá, mas tem as áreas externas, né? Então, às vezes não estava vendo o jogo, mas estava ali na área externa, estava lá dentro. Isso acontece muito, tem muitos torneios de circuito que é assim. Tem um torneio na Austrália, não vou lembrar agora, assim, em Adelaide, pô, que tem na arquibancada ali atrás, tem a galera que fica tomando vinho, fica lá bebericando e tal, não tá nem aí pro jogo. Então, é muito complexo, mas eu acho que é uma coisa que a organização tem que ver pro próximo ano. Porque, por exemplo, meu medo com a ausência da Bia era não ter muito público na semifinal, especialmente na final. E a final, o público foi excelente. O público da final da SPO foi excelente. Então, assim, o torneio foi um sucesso. Inegável que o torneio foi um sucesso. Mesmo sem muitos nomes atrativos, assim, fora do Brasil, né? Porra, até ser uma data de calendário que é ruim, aliás, vão já pegando o gancho, né? A organização já estuda ver se coloca esse torneio como preparação do US Open. E eu olhando o calendário, eu só vejo uma data boa para acontecer esse torneio, que é na semana que ocorre o WTA de Washington, 500, e o WTA 150 de Praga. Se for essa data, perfeito. Eu acho que essa data podia atrair mais tenistas, colocar uma chave mais forte. Mas depois tem Montreal e Cincinnati, não tem WTA aí, né? WTA 250. E a semana pré-US Open. Se for na semana pré-US Open, é melhor deixar na data que tá. Porque semana pré-Grand Slam, muita gente não joga, muita gente que joga com freio de mão puxado. Não, e não Então faz não nem é. sentido também, né, Daniel? Pensando em logística, porque já tem ali alguns torneios na América do Norte. Aí você vai descer para o Brasil para depois voltar para Nova York? Não faz sentido, né? Pois é. Então, assim, a única. Se querem realmente colocar no torneio preparatório para o US Open, a única data que eu vejo é essa data que tem Washington e Praga, né? Que são dois torneios da quadradura, um já na América do Norte, um na Europa. Você pode atrair já, né? Já é caminho, né? Para subir para os Estados Unidos, então essa data. Mas assim, eu acho que como primeiro ano, cara, foi um saldo extremamente positivo. É claro que no primeiro ano não ia funcionar tudo 100%, não ia ser tudo perfeito. Então deram coisas muito certo. Algumas coisas precisam melhorar para o ano que vem, precisam de ajustes e vão torcer para que em 2026 a gente tenha um torneio ainda melhor. Mas olha, com o primeiro ano, eu achei o saldo extremamente positivo. Eu acho que muitos jogadores gostaram, curtiram estar aqui. Certamente vão voltar. Rauco Tomaga, meu irmão, vai voltar. No que vem, tá aqui de novo. Prepare. O primeiro da WTA dela foi aqui, ela vem. Então, muitas ciências curtiram estar aqui, devem voltar. Então, acho que foi um sucesso. O primeiro ano foi um sucesso. A gente pedia tanto esse torneio, né? E veio. E finalmente a gente curtiu, aproveitou muito bem, foi muito divertido, né? Então, que vida longa, né? Vida longa o SP Open. A gente tem aí o Rio Open 10 anos já, né? Que tem há 10, 15, 20 anos aí do SP Open. Já estão, né? Planos ambiciosos, né? Já querem crescer o torneio, virar o 500, mas é uma coisa mais a longo prazo. O Luiz Carvalho, né, em entrevista coletiva após o torneio, falando que pensa em ampliar um pouquinho já a capacidade da quadra central, da quadra 1, né? Porque, por exemplo, a Luísa jogou nos primeiros jogos, os primeiros 2 jogos na quadra 1 e estava abarrotado. O jogo da Candiotto estava abarrotado. Então, é necessário, né? Porque eventualmente vai ter um brasileiro jogando na quadra 1. Então, você precisa ter um espaço para todo mundo. Então, mas eu acho que assim, são ajustes, né? Tivemos prós, tivemos contra. Então, que em 2026 a gente ajuste esses pontos para que a gente tenha um torneio ainda melhor no próximo ano. Exatamente. Parabéns para a organização do SP Open. Muito bom o torneio. Claro, de novo, tem coisas a melhorar, a gente sabe, mas para a primeira vez foi muito bom. E que quadra bonita, hein? Caramba, Olha, que é quadra uma das mais maravilhosa. lindas do circuito, viu? Não é porque foi aqui não, mas foi uma das mais lindas do circuito, essa quadra Maria Esther Bueno, né? Batizada de quadra Maria Esther Bueno.
Muito legal, galera. Ó, ficamos quase uma hora aqui falando praticamente o tempo todo de tênis brasileiro, hein? Então se inscreve no nosso canal. Conseguimos superar a barreira de 650 inscritos, então se inscreva. Se você não é inscrito, se inscreva, ajude a gente a, quem sabe, aí chegar aos 1.000 inscritos, seria muito legal. Deixa o like no vídeo. Deixe seu comentário, o que você achou do SP Open? Você foi até os jogos, viu a estrutura? O que você achou que é bom, o que pode melhorar? Conta aí pra gente. E valeu, Daniel, pela parceria mais uma vez aqui no podcast Quadra Principal. Falou, galera, até mais.